pessoal, mais um baú de histórias aqui para vocês. E para você que não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, dá aquele like esperto para que o YouTube entenda que o canal é legal. O canal aqui de música, entretenimento e vida virtual através da plataforma Second Life. E teremos aí em breve um quadro novo, já falei aqui algumas vezes. Mas hoje vamos de baú de histórias e vamos falar desse ator aí que ele, além de ser o gênio da comédia, ele também era o gênio da solidariedade. Então, bora lá? Bora falar de Jerry Lewis. Pois é, já vamos começando logo o vídeo, gente. Jerry Lewis é o nome artístico de Joseph Levitt, nascido em Newark no dia 16 de março de 1926. Ele foi um comediante, roteirista, produtor, diretor e cantor norte-americano. Tornou-se famoso por suas comédias estilo pastelão, feitas nos palcos, filmes, programas de rádio, de televisão e em suas músicas também. Ficou conhecido por seu programa beneficente anual, o Jerry Lewis MDA Teleton, que hoje em dia a gente conhece só como Teleton, né? Aqui no Brasil é só Teleton, com o objetivo de ajudar crianças com distrofia muscular e todo tipo de deficiência física, que acabou se tornando o Teleton quando veio aqui para o Brasil, que é apresentado no SBT, e o nosso saudoso Silvio Santos, né, que abraçou essa ideia, mas hoje continua com os seus outros herdeiros, né, herdeiras, as suas filhas. Lewis ganhou vários prêmios honorários, incluindo a do American Comedy Awards, do The Golden Camera, Los Angeles Film Critics Association e do Festival de Venice, além de ter 2 estrelas na Calçada da Fama. Lewis começou a atuar aos 5 anos e aos 15 tinha descoberto seu talento, em que consistia em dublar canções em um fonógrafo. Primeiramente, ele iria usar como nome artístico o nome Joey Lewis, mas depois acabou mudando para Jerry Lewis, para evitar confusões com outro comediante, Joey E. Lewis, e com o campeão de boxe Joey Louis. Ele se formou em Victon High School, em Victon, Nova Jersey. Em 1966, Lewis, com 40 anos, viu sua carreira declinar aos poucos com seus filmes de pouca bilheteria. Com isso, encerrou seu contrato com a Paramount e assinou com a Columbia Pictures. Foi professor de direção na University of Southern California, em Los Angeles, por muitos anos, tendo alunos como, por exemplo, Steven Spielberg e George Lucas. Jerry Lewis se tornou um dos maiores nomes da comédia no século XX, com seu estilo irreverente e físico. Conquistou Hollywood e marcou gerações. Sua ascensão começou na década de 40 ao lado de Jim Martin, formando uma das duplas mais icônicas do entretenimento. Juntos, protagonizaram filmes e programas de rádio e TV, até seguirem carreiras solo. Bom, gente, diz aí que eles tiveram uma briga aí na vida pessoal, mas isso nunca foi comentado pelo Jerry Lewis, tá? Nunca veio realmente à tona sobre a separação dos dois. Porém, diz, né, reza a lenda que eles brigaram na vida real, né, e a amizade acabou. Lewis brilhou no cinema como ator, roteirista e diretor, deixando clássicos como O Professor Aloprado, de 1963. Seu humor exagerado e caricato conquistou o público e influenciou futuras gerações de comediantes. Além do talento artístico, Jerry Lewis se destacou por sua dedicação filantrópica. Ele organizou o famoso Teleton da Associação de Distrofia Muscular, arrecadando bilhões de dólares ao longo de décadas para as pesquisas e assistências a pacientes. Sua atuação incansável na causa o tornou uma figura admirada além do cinema. Seu legado continua vivo, tanto no riso que proporcionou, quanto na esperança que levou a milhares de pessoas. Jerry Lewis não foi apenas um comediante, mas um artista que usou sua fama para transformar vidas.
Em 2013, teve uma participação no filme brasileiro Até que a Sorte nos Separe 2, com Leandro Hassum e Camila Morgado, onde Jerry Lewis fazia o papel de camareiro. Isso vocês podem conferir, né, em qualquer site de streaming e também em algumas entrevistas que o próprio Leandro Hassum fala sobre essa participação de Jerry Lewis aí no filme. Sobre a vida pessoal, Lewis casou 2 vezes. A primeira esposa, Patty Palmer, que era nome artístico de Esther Calônico, e o casal casou-se no dia 3 de outubro de 1944 e separou-se em setembro de 1980. A sua segunda esposa, Sandy Pitnick, ele se casou com ela no dia 13 de fevereiro de 1983. Lewis, na época, tinha 56 anos e Sandy tinha 32 anos e era dançarina. Os dois casaram-se em Key Biscayne, na Flórida. Lewis teve 6 filhos no primeiro casamento e uma filha no segundo. Lewis também teve uma filha fruto do caso que teve com a modelo Lynn Dixon. Por diversos e muito sérios motivos, Lewis não pôde assumir a paternidade. A menina batizada de Susan tornou-se conhecida na fase adulta como Susan Lewis, por ter se apresentado em alguns programas de TV, reclamando a paternidade e mostrando uma grande semelhança física com Lewis. Sobre a morte de Jerry Lewis. Jerry Lewis morreu na manhã do dia 20 de agosto de 2017 em sua casa em Las Vegas, aos 91 anos, devido a uma doença cardíaca em estágio terminal. Ele já havia lutando sobre várias doenças, principalmente, né, a cardíaca, mas infelizmente, né, foi vencido pela doença e morreu aí aos 91 anos. E ele trabalhava ainda, né? Ele morreu ativo, na realidade, né? Ele continuou ativo até então. Bom, os filmes mais famosos de Jerry Lewis aqui no Brasil e que eu vou contar aqui para vocês algumas curiosidades. O primeiro filme é O Professor Aloprado, que todo mundo sabe que esse enredo foi reescrito pelo Ed Murphy, que fez a versão dele, do Professor Aloprado. Né? No caso da versão do Jerry Lewis, ele era um professor franzino, né, de química, todo feinho, dentuço, usava óculos daqueles que a gente chama fundo de garrafa, e ele era sempre humilhado pelos outros professores, e aí um dia ele foi humilhado na frente da turma dele, e ainda tinha ali uma de umas mulheres, não era uma aluna, mas era, acho que uma outra professora, se eu não me lembro, que eu não me lembro muito bem a original, ele era apaixonado por ela. Então ele inventou uma pílula que ele ficava bonito, charmoso. Só que o Professor Aloprado do Jerry Lewis era aquele humor mais sutil, era mais as atrapalhadas do professor quando ele estava normal, e ele também se tornava um homem elegante. Então a comédia daquela época, dos anos 60, era uma comédia mais sutil, e ele era muito, quando ele se tornava o Bud Love, eu não sei se era Bud Love mesmo o nome, mas quando ele se tornava aquele homem bonito, atraente, ele vinha com gestos mais sutis, mais elegantes, para a época, né? A década de 60, a cordialidade. O Professor Aloprado do Ed Murphy já era aquela comédia mais, a gente chama assim, um pouquinho mais escrachada, foi inserido vários personagens, vários elementos, até o próprio Ed Murphy fez vários personagens nesse filme. Tinha uma comédia um pouquinho mais atualizada, uma comédia um pouquinho mais pastelão para algumas coisas, né? Tinha outras situações, mas também muito engraçada, né? No caso, o Bud Love do Professor Aloprado do Ed Murphy, ele tinha uma comédia mais sarcástica. Tem uma cena icônica que ele, quando estava gordo, foi para um show, e até a participação de um comediante famoso na época, e aí quando ele estava gordo, ele se sentia ofendido com as piadas, mas quando ele estava magro, quando ele tomava a pílula lá daquele que ele criou, ele, no caso, acho que era até uma injeção, se não me engano, um líquido, eu não me lembro, ele ficava bonito, elegante e tal, mas ele se tornava uma pessoa, né, no caso, a comédia um pouquinho mais ácida. Então, quando ele duelou
com esse artista que foi convidado para fazer o papel, essa cena, você vê que tem muitas cenas ali que são muito ácidas para os dias de hoje, mas são as cenas que são engraçadas. Mas a gente tem que, né, colocar para os dias de hoje. Então vamos lá ver que o enredo é o mesmo, mas a história, né, foi reescrita para ser feita também com as datas atuais, né? Mas, de qualquer forma, o Professor Loprado do Jerry Lewis e o Professor Loprado do Ed Murphy, os dois são excelentes filmes, os dois são engraçados, só que são comédias diferentes, de épocas diferentes, né? Então a gente tem que levar em consideração a isso. Bom, o segundo filme mais famoso de Jerry Lewis foi O Mensageiro Trapalhão, que ele faz papel de um mensageiro de hotel e tem as suas trapalhadas. Depois tem O Mocinho Encrenqueiro, que eu não me lembro muito bem qual é o enredo, andei olhando aqui, mas também uma comédia bem assim, tranquila, bem interessante das trapalhadas do Jerry Lewis. Muitas desses filmes dele, ele cantava também, por isso que ele é cantor. Temos também O Rei da Comédia, que o enredo é a história de um grupo de comediantes, né, que estão indo para um local para fazer um show e sofre um acidente e justamente o principal falece nesse acidente. E aí eles pegam ele para colocar no lugar, mas aí, bom, aí tem as trapalhadas, vocês podem procurar o filme. Tem também um muito legal que é o Bagunceiro Arrumadinho, que é a conta da história de um rapaz, que eu também não lembro muito da história, mas é uma coisa bem engraçada. Tem o Terror das Mulheres, que ele se veste de mulher para poder fugir de alguma coisa, não me lembro. Que eu estava dando uma olhada, gente, na sinopse desses filmes, mas eu não consigo gravar tudo, né? Eu não tenho essa memória boa. Tem Errado para Cachorro, que é a história de que ele se passa por um cara rico, sendo pobre, né? E tem esse que eu adoro, Bancando a Ama Seca, que seria Ama Seca naquela época, seria Babá, tá? Então se a gente tivesse que fazer um filme hoje, reescrever, seria Bancando a Babá, ou a Babysitter. Porque é a história de um cara que mora numa cidadezinha pequena, que ele tem lá uma namoradinha, né, na adolescência, só que essa menina sai da cidade e ela cresce, claro, vira uma atriz famosa, porém ela engravida e o cara que ela engravidou não quis assumir o filho. E aí o que acontece? O produtor dela, o empresário diz que um filho para ela arruinaria a carreira, então ela volta para a cidade dela e ela encontra com ele e ele cuida do bebê para ela. Porém, tem um final muito interessante desses dois, né? Que é um filme muito legal, eu também gosto bastante. E temos também um outro, que é o último mais conhecido, que chama O Otário, que eu também não lembro muito bem da história não, mas alguma coisa que ele vai fazer para os outros, aí dá as atrapalhadas dele e no final ele sempre se dá bem. A maioria dos filmes dele aqui, ele se dá bem no final e muitos desses filmes têm música. Mas os filmes mais musicais eram com o Jim Martin. Eu não consegui achar a tempo alguns nomes desses filmes, ser algum desses, né, tem o Jim Martin e tem música. Mas, gente, o Jerry Lewis, ele era multifacetado, né? Então ele fazia muitas coisas, ele foi muito insistente nessa questão de ajudar o próximo. Então é por isso que ele é intitulado o rei da comédia, né, o gênio da comédia e da solidariedade. Então, Jerry Lewis deixou aí a sua marca, deixou o seu legado e, claro, todos nós sempre que quem é mais velho, né, que nasceu aí entre os anos 70 e 80, vai lembrar de Jerry Lewis, e você que é mais jovem, procure ver, são aquelas comédias mais sutis, como eu falei, são comédias que não tem pornografia, não tem palavrão, então você consegue rir das trapalhadas, das caracterização, do Jerry Lewis para os seus personagens, da forma que ele levava com genialidade a forma de atuar. Então, gente, Jerry Lewis deixa aqui o seu legado, né? Infelizmente perdemos aí em 2017 esse grande ator, diretor, produtor, comediante, roteirista, cantor, enfim, tudo que é mais, e filantropo, né? Então, gente, o Teleton, então, é a ideia, foi uma ideia e que foi
executada pelo Jerry Lewis. Então, o Jerry Lewis MDA Teleton, ou MDA, né, se for em inglês, e ficou aí no Brasil. Quem abraçou foi o Silvio Santos, também já saudoso Silvio Santos, e o SBT, que continua tendo todos os anos um dia na sua programação, que tem uma época certa, né, que não me lembro agora qual é, só para essa atividade, para arrecadar dinheiro para ajudar as pessoas com deficiência, que no caso do SBT, eles constroem, ajudam a construir mais centros de atendimento e de reabilitação, que é da AACD, né? Então, a AACD é a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a qual o Teleton aqui do Brasil faz essa campanha. Então é construído aí, com o dinheiro arrecadado, é construído novos postos de atendimento, novos centros cirúrgicos totalmente equipados, né, para cirurgias, novos postos também de reabilitação, fisioterapias e acompanhamento dessas pessoas que precisam de atendimento para qualquer tipo de deficiência, tá, gente? Então, é só procurar a associação, né, da sua cidade, caso você tenha alguém que precise de um atendimento. Às vezes é difícil entrar, porque é totalmente gratuito, mas você pode fazer o seu cadastro. É só procurar o AACD da sua cidade. Bom, gente, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado de saber que o Teleton foi ideia do Jerry Lewis e que é seguido aí até hoje o seu legado, né, a sua história. Eu fico por aqui com esse baú de história. A gente se encontra no próximo vídeo. Beijos e miau!